Olá, amigos. Estamos neste canal a convite de nossa confreira Pati para falarmos um pouco acerca de uma das passagens do Evangelho de João concernente ao encontro de Jesus com a mulher samaritana. Então faremos a leitura que consta no capítulo 4 deste Evangelho. Os fariseus ficaram sabendo que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João. Na verdade, não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Ao saber disso, Jesus deixou a Judeia e foi de novo para a Galileia. Jesus tinha que atravessar a Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe pediu: "Dê-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. A samaritana perguntou: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana?" De fato, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é quem lhe pediria, e ele daria a você água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De modo, de onde vais tirar a água viva? Certamente não pretendes ser maior do que o nosso pai Jacó, o que nos deu este poço e do qual ele bebeu junto com seus filhos e animais." Jesus respondeu: "Quem bebe desta água vai ter sede de novo, mas aquele que beber a água que vou dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse então a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui para tirar." Jesus então se reportou à samaritana: "Vá chamar o seu marido e volte aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Você tem razão ao dizer que não tem marido. De fato, você teve 5 maridos, e o homem que você tem agora não é seu marido. Nisso você falou a verdade." A mulher então disse a Jesus: "Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram a Deus nesta montanha, e vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar." Jesus disse: "Mulher, acredite em mim. Está chegando a hora em que não mais adorarão o Pai, nem sobre esta, nem sobre aquela montanha, localizada em Jerusalém. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Eu sei que vai chegar o Messias, aquele que se chama Cristo. E quando chegar, ele nos vai mostrar todas as coisas." Jesus disse: "Esse Messias sou eu, que estou falando com você." Nesse momento, os discípulos de Jesus chegaram e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou o que ele queria ou por que ele estava conversando com a mulher. Então, esta mulher deixou o balde, foi para a cidade e disse para as pessoas: "Venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Messias?" O pessoal saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com o mestre, dizendo: "Senhor, come alguma coisa." Jesus disse: "Eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem." Os discípulos então comentavam: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" E Jesus disse: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita?
Pois eu digo a vocês, ergam os olhos e olhem os campos, já estão dourados para a colheita. Aquele que colhe recebe desde já o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Desse modo, aquele que semeia se alegra junto com aquele que colhe. Na verdade, é como diz o provérbio, um semeia e outro colhe. Eu enviei vocês para colher aquilo que vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vocês entraram no trabalho deles. Esta passagem é bastante emblemática, porque traz uma série de simbolismos. Em verdade, devemos compreender que nesse sentido Jesus já tentava facultar que as criaturas pudessem ter uma ambiência diferente e respeitosa acerca uns dos outros. E por isso, opta pelo caminho que conduzia a Galileia, entremeado pela Samaria. Um caminho incomum, pouco utilizado, por ser mais desértico e, portanto, uma zona mais livre para os salteadores, para os assaltantes. Todavia, era necessário que o reino também lá chegasse, que pudessem aqueles indivíduos beber da fonte da água fecunda. E o Cristo, desconhecendo as barreiras socialmente convencionadas, opta por um diálogo com a mulher, à beira do poço de Jacó. E então, já faz com que entendamos que podemos sim nos relacionar uns com os outros de maneira serena, tranquila, equilibrada, sem que isso afete ou violente as próprias consciências. E então faz, rompendo essas barreiras sociais e estabelecendo esse colóquio com a mulher samaritana. Ao mesmo tempo, é necessário que entendamos que essas divergências entre os judeus, entre aqueles que se consideravam um povo eleito e os samaritanos, datavam de certo tempo. Em verdade, a Samaria tinha como monte principal de culto o Gerazim ou Garazim, enquanto que em Jerusalém o monte sagrado era o monte de Sião. E por que então esta divergência social, étnica, cultural e religiosa entre esses povos, entre essas tribos que eram todas de cunho hebraico? Porque, em verdade, em determinado momento histórico, a Samaria é então dominada pelos assírios. E a partir desse momento, esses indivíduos passam então a povoar. São então aqueles que são utilizados pelo rei à época para colonizar, para impor a sua força. Então os povos de Cuta, Ava, Emate, Servafaim e da própria Babilônia atuaram nesse processo, imprimindo as suas características culturais e religiosas. E por isso o Cristo faz esta menção à mulher, quando refere-se aos maridos, porque é algo que é diferente no diálogo. Como Jesus inicia falando do processo da água viva e de repente esse processo se descamba para um aspecto matrimonial. Porque em verdade o mestre já conseguia penetrar nos arcanos daquelas dificuldades históricas arrastadas pelo jugo escravagista. E então os samaritanos eram esta reunião de povos que congregavam culturas diferentes, que cultuavam outros deuses além de Javé. E então esses samaritanos tinham 5 deuses, referentes aos 5 povos que já mencionamos. E então essa mulher tinha 5 maridos. Esta referência para que tenhamos ideia de que, em verdade, houvera uma certa misódia, uma certa confusão naquela região samaritana. E o atual marido da mulher não era aquele que efetivamente também deveria ser cultuado, porque era fruto justamente desse processo ainda imbrincado, ainda certamente bulhento, confuso, tumultuoso. Ou seja, era necessário que a mulher se consorciasse a Samaria, retornasse ao berço fecundo desta aliança com Javé, com um Deus único.
Toda a simbologia do Antigo Testamento, no que se refere a esta vinculação, a este conúbio com Deus, se faz a partir de um matrimônio. E esse é um aspecto que deve ser considerado. Por isso, Jesus inaugura o seu ministério sagrado com as bodas de Caná, que faz referência ao festim de bodas, que traz a parábola das virgens prudentes e das virgens nécias, tendo nele, em Deus também, esta figura sagrada, este noivo com o qual todos nós deveríamos nos consorciar. Então, esta referência desta água viva, que de repente é direcionada para o matrimônio, faz sentido então quando nós adentramos esse berço histórico, entendendo o contexto da própria civilização, da formação cultural, étnica do povo da própria Samaria. E Jesus então alerta a mulher, alerta esta representação da Samaria para que ela pudesse despertar acerca do Deus único, para que pudesse ofertar o culto, para que pudesse se apresentar no altar do próprio coração, sendo fiel à proposta de Deus, à proposta do Messias, que já estava entre eles. E, portanto, não seria para nós novidade se nós, então, visualizássemos o Antigo Testamento nos livros de Oséias, nos capítulos 2 e 3, para entendermos essas menções recorrentes, sucessivas ao matrimônio, para que nós também mergulhássemos no livro de Reis 2 ou Reis 2 ou 2 Reis, quando nós podemos ali entender no capítulo 17, nos versículos de 24 a 41, esse processo de colonização engendrado pela própria Síria. Então, todo esse processo está implícito neste diálogo com a mulher samaritana. Dessa mulher que bebia de uma água, mas que tinha sede logo em seguida, que apresentava o seu coração desértico, hostil, porquanto os deuses que ela cultuava não favorecia esse processo de plenitude, de preenchimento íntimo. Então, todas as vezes, ao iniciar o novo dia, era necessário beber água e, após determinado tempo, sentir sede. A referência da água viva é desse processo de cristianização que começa dentro de nós mesmos, que não se encontra circunscrito aqui ou ali, no Monte de Sião, sagrado para os judeus de Jerusalém, ou para o Monte de Garazim ou Gerazim, sagrado para os samaritanos. Afinal de contas, a fé move montanhas. E então, esta fé que está em nós faz com que, em qualquer monte que estejamos, possamos prestar culto verdadeiro a Deus, ao nosso Pai e ao próprio Cristo, que é esse exemplo emérito que emerge dessa passagem muito significativa. E a mulher exulta, alegra-se, porque a partir de então passa a vislumbrar um novo horizonte para a sua própria vida, entendendo que o contexto passado, atroz de escravização, de jugo empreendido pela Síria, por esta imposição politeísta de multiplicidade de deuses, agora poderia ceder espaço a um sétimo, a esse Deus verdadeiro, Javé, a essa representação de um pai que não seria mais punitivo, mas um pai misericordioso que ampara os seus filhos, que, entendendo a sua imaturidade psicológica, emocional, o seu estado de infantilidade, oferta os mecanismos necessários, o amor, o carinho, a compreensão, a empatia, para, entendendo a sua posição, fazer com que ele, a pouco e pouco, possa então ofertar o seu maior contributo, o seu coração a essa causa mais nobre. E então o antigo deserto dos corações tornar-se-á um oásis de bênçãos. Esta mulher, esta Samaria, então passaria a ser alçada como uma área também privilegiada por Deus.
Não haveria diferenças entre o povo eleito e esse povo miscigenado da Síria. Não haveria então uma distinção senão aquela referente à moralidade que deveria então pautar todas as relações entre os povos e entre as próprias criaturas. Então, a partir de então, a água do poço de Jacó passa a ter um simbolismo mais profundo, o simbolismo desta revivescência. Agora, a água não estaria somente direcionada aos seus herdeiros, aos samaritanos. A água do Cristo seria para todos aqueles que, albergando em seus corações esse verdadeiro sentido, ressignificando a própria vida, e então poderiam gozar da ventura. É claro, não isentos do sacrifício, da renúncia que faz parte de nossas próprias vidas. Desse processo extenuante que nos acompanha, fruto de nossa própria imprevidência, para que a pouco e pouco possamos reparar a marcha, encaminhando-nos para a redenção efetiva. E a água lustral do Evangelho, da Boa Nova, seria então esta capaz de depurar, de facultar que os escolhos pudessem escorrer das próprias vidas e mais tarde observar a ocorrência, a percepção de então termos auferido a pepita dourada, aquela que está no altar dos nossos próprios corações. Este é o convite de Jesus para a mulher do poço. Este é o convite de Jesus para todos nós. Para aqueles que, bebendo dessa água que o mundo oferece, repleta de delícias e que mais tarde resguardará danosas consequências, fará com que essas mesmas criaturas atormentadas, perturbadas, possam buscar então a verdadeira água. A água que tem um fluxo e que traz vida e não inércia. A água que deve lamber os seixos da terra e então permitir a fecundação das plantas, para que mais tarde possam os viajores colher os frutos sazonados. Então, esta mesma água, transladando 2000 anos, é aquela que Jesus continua a nos oferecer. Essa água plenificadora, essa água que nos purifica de dentro para fora, permitindo que então o nosso diamante possa refugir em toda a beleza e em toda a plenitude. Então, esta lição muito profunda traz esta simbologia, esse encontro com a divindade, o autodespertamento, tão necessário para que possamos então utilizar bem desta água, não só a nosso próprio benefício, mas para com aqueles também que nos cercam. Porque a água deve dessedentar viajores. Não importam quem sejam, não importa de onde vêm. O importante é que, querendo o bem, querendo a vera transformação, possamos nós então auxiliarmos o quanto possível, para que então todos nós possamos estreitar os laços de uma fraternidade que há de constituir os verdadeiros laços de família. E então as antigas tribos que hoje formam os países, as nações, demarcados em suas fronteiras geográficas, onde um dia se dissolver, para então conglomerar este grande ideal da família cristã, que, desconhecendo as diferenças, que abraçando os aspectos peculiares de cada um, enriquecerá nesse processo. Então, esta é a mensagem da água da vida, da água do poço que traz vida e vida em abundância para todos nós.